Vamos falar sobre coleguinhas de trabalho dos nossos maridos? Recebi aqui um e-mail da Júlia e ela está perguntando se ela tem que ficar em alerta com relação a uma colega de trabalho do marido dela. Vamos ler o relato. Oi, Joy, gostaria que lesse meu relato no Histórias da Joy 2. Bom, sou casada há 9 anos. Eu e meu marido nos damos muito bem. Conseguimos nos entender bem e errar uma briga. Ele é engenheiro e trabalha em outra cidade, mas todo final de semana ele vem para casa. Às vezes até no meio da semana também, mas a maioria das vezes, no meio da semana, ele acaba ficando por lá. Esses dias ele me ligou e não falava nada, mas no fundo eu ouvi a voz de outra mulher, como se estivesse fofocando, mas acredito que não era com ele, porque ele não falava nada e ela continuava conversando. Imaginei que de repente estaria mandando um áudio para alguma outra pessoa. Eu desliguei e mandei mensagem para ele perguntando por que ele tinha ligado e não falava nada. E ele falou que ligou sem querer. E eu perguntei quem era a mulher que estava conversando no fundo, e ele disse que era uma estagiária lá. Ele trabalha com outros engenheiros também. Um deles contratou essa estagiária. Como não estou acostumada com ele trabalhando com outras mulheres e vejo vários relatos de traição, eu já fiquei meio alerta, mas sem dizer nada para ele. Quando ele veio embora, eu fui mexer no celular dele. Nós temos essa liberdade. Mas nem sempre mexo. Abri conversas com essa estagiária. E lá tinha conversas básicas sobre o trabalho mesmo. Mas várias vezes ela mandava algo como um fofo, querido, e ele não falava nada. Só chamava ela pelo nome mesmo. No meio da conversa, ela perguntou se poderia faltar no feriado. E ele disse que sim, porque o trabalho por lá estava tranquilo e não iriam fazer nada naquele dia. E ela disse: eu faço muita coisa e você vai ver como é ruim sem eu aí. Ele respondeu: por enquanto aqui tá de boa. Eu amo ver gente sem vergonha se lascando, mas enfim. Também no meio das mensagens, ele danou com ela porque ela saiu sem avisar. E ele disse que não era daquela forma que lá funcionava. Ela só faz estágio no período da manhã. E também vi mensagem dela falando que estava esperando ele para ir almoçar lá na obra. Porque como era novata, ela estava sem graça de ir sozinha. E por que não foi com o cara que contratou ela? Por que queria com o teu marido? E as outras conversas eram mais sobre o trabalho mesmo. Depois que li essas conversas, no outro dia resolvi puxar assunto com ele sobre ela. E ele me disse que já danou com ela algumas vezes por conta do trabalho. E que ela só fica fofocando no telefone, que já tá quase pedindo para tirar ela de lá. Gostaria da sua opinião e dos seus seguidores. Como eu disse, não estava acostumada de ver meu marido trabalhando com outras mulheres. Devo ficar em alerta? Sim, você tem que ficar bem alerta, porque, pelo que eu entendi, essa mulher tá muito interessada no teu marido. Mas vemos aqui que é um homem que tá dando, não chega pra lá nela, não tá dando muita confiança. E antes que vocês falem assim, mas por que que tem um número dele? Vamos logo lembrar que aqui a gente tá falando de pessoas que trabalham junto e é muito comum que pessoas que trabalham no mesmo ambiente tenham os números de telefone uma das outras. Até porque ela falou que aqui nas mensagens eles falam muito sobre trabalho. Então, assim, eu não acho que você tem que brigar com seu marido por conta disso, ficar, sabe, trazendo essa perturbação pro teu casamento por conta dessa menina, porque claramente ela tá se interessada nele, mas ele não tá. Então, assim, o que que eu faria? Só deixava ele ciente que, assim, eu faria, no meu caso, não sei como é pra você, mas no meu caso eu falaria logo, olha, eu vi essas mensagens, eu não gostei do que eu vi, e eu só quero que você saiba que eu tô de olho no que tá acontecendo. Ponto. E fica realmente de olho. Porque claramente essa menina tá querendo ter um marido. Claramente ele que tá, né, dando assim umas engatadas, um negócio assim de tipo, não chega pra lá nela. Então, fica assim, alerta, mas não traz essa perturbação pra dentro do teu casamento. Não fica brigando por uma coisa que não existe ainda. Sabe? Não fica enfiando na cabeça dela, falando sobre ela. Porque uma coisa que eu já aprendi nos relatos daqui é que quanto mais a gente fala de uma mulher pro nosso marido, nosso namorado, mais ele se interessa por ela. Então, falar uma única vez que você já viu, que você tá ciente, que você tá de olho e pronto, encerra o assunto. Não fica falando, não fica perturbando o teu casamento por conta disso, porque claramente o teu marido já tá dando esse chega pra lá nela, ele não tá dando muita confiança. Até porque eu acho que se ele achasse que ele estava errado nessa história, no mínimo ele teria apagado as mensagens dela, mas ele não apagou. Ele deixou lá. Então ele sabe que ele errado ele não tá. É o que eu penso, mas sim, fica de olho porque essa menina tá querendo teu marido